Fala pessoal, hoje eu vou bater um papo aqui com o Caio Vasconcelos, que é repórter, primeiramente, corintiano, famoso, verificado no Twitter, primeiro jornalista trans na bancada do Roda Viva, atualmente é editor na ESPN, é escritor e está lançando hoje, amanhã, no caso, a segunda edição do livro Transresistência, Pessoas Trans no Mercado de Trabalho. Está também entre o top 20 influencers trans citados pelo BuzzFeed e recentemente foi dispensado do Exército. E isso tudo que eu falei agora é cerca de 1% de quem é o Caio Vasconcelos, uma pessoa que eu conheci recentemente na internet e que eu já agradeço muito de ter topado bater esse papo. E aí, Caio, como é que estão as coisas por aí? Olha, quase 50% disso foi só essa semana, então tá uma loucura. Mas eu fico felizão de bater esse papo com você. Obrigada pelo convite. Valeu, valeu demais. Imagino que essa semana, esse mês todo, né, deve ter sido bem movimentado. Você deve estar falando bastante, às vezes, sobre as mesmas coisas, digo, talvez ficando um pouco repetitivo. E eu queria meio que começar esse papo ressaltando um pouco isso, um lado meio negativo disso, né? Que quase sempre quando a gente fala sobre pessoas trans, a gente acaba citando sempre a questão das dificuldades, da violência, do preconceito, as mortes, né? O dado assombroso que já tem há vários anos, que é que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. E, enfim, mas uma coisa que eu acho que é muito massa e que eu tô feliz é que quando a gente consegue conversar sobre as pessoas que estão vivas, que estão trabalhando, que estão vencendo, né? Isso é muito importante também, né? Eu acho que mesmo nesse cenário nosso que é totalmente cruel, assim, é importante que a gente consiga celebrar algumas coisas, né? Eu acho que eu tento colocar um pouco desse sentimento no vídeo e vou tentar nesse papo nosso, assim, também, porque estou muito feliz que você encontrou um espaço na sua agenda, como eu falei. Então, eu já vou passar para a primeira pergunta, que é a seguinte. A gente sabe que os debates sobre a inclusão de pessoas trans nos esportes, eles não são recentes, né? Mas eu acho que a gente concorda que eles precisam avançar muito. No vídeo que a gente viu agora há pouco, eu falei um pouco sobre Queen, que foi a primeira pessoa trans a participar de uma Olimpíada, e eu exibi também um trechinho daquela entrevista, muito boa, por sinal, que você fez com a Tiffany para a Ponte, né? Que o link está aqui na descrição. Recomendo que todo mundo assista na íntegra, que ficou muito massa. E são casos que ganharam um destaque na mídia, né? Justamente por serem coisas novas para algumas pessoas, embora a gente saiba que isso não é de hoje. A minha pergunta que eu queria fazer é se você enxerga que as pessoas trans têm tido mais espaço dentro do esporte profissional. Eu sei que você também, como repórter, faz coisas na parte do esporte, então eu queria saber a sua avaliação desse cenário, assim, como que você acha que a gente está hoje, sabe? Eu acho que a gente deve ter tantos atletas e todo tipo, né, de esporte de pessoas trans que a gente nem faz ideia, né? Hoje mesmo, né, ou essa semana eu acabei de conhecer, descobrir, né, pelo Instagram, brotou assim na minha timeline a Sheila, que é a primeira, foi a primeira, né? E ainda é, porque é super recente, jogadora trans do Brasil, né? Do futebol. Foi a primeira a jogar profissionalmente. E hoje eu entrevistei ela, vai sair nesse sábado, dia 29, na ESPN. Eu participei da entrevista, na verdade, né? Eu não estava ali como condutor, não estava como repórter. Mas isso, por exemplo, era uma coisa que eu ficava muito pensando, né? Cadê as pessoas trans no esporte, no futebol, né? Tem que ter, deve ter pessoas trans no futebol, mas é isso. É, acho que a própria história da Tiffany fala muito sobre isso, né? O quanto ela quase precisou abandonar o vôlei para conseguir voltar e ser ela mesma no esporte, porque eu acho que ainda é um lugar muito opressivo, né? Se você vai pensar no estádio de futebol, qual que é o maior grito que ainda tem nas arquibancadas? É um grito homofóbico, né? Então imagina uma pessoa trans ali, que quando a sociedade está entendendo o que é homofobia errado, transfobia ainda é uma coisa recreativa, como a gente tem visto no Big Brother, né? Que o que a Ellen tá passando ali é o que a gente passa todos os dias na nossa vida. Coisas muito piores, né? A galera tá até não tá pegando leve não, né? Que não existe transfobia leve, mas assim, é absurdo ver em quanto pouco tempo na casa ela já sofreu várias opressões, várias transfobias. Eu acho que a mudança talvez venha dessa coragem, né? Quando a Tiffany tem coragem de voltar pro vôlei enquanto uma mulher, sabendo que ela ia sofrer perseguições, e é muito louco, por exemplo, que no caso da Tiffany, 2017, né? Tem 5 anos que ela apareceu no vôlei feminino, mas não é ontem, né? A gente não tá falando de 10 anos atrás, 20 anos atrás, é 2017, aconteceu pouquíssimo tempo atrás. As próprias jogadoras que deveriam minimamente acolher ou ouvir foram as primeiras a criticar, primeiras a atacarem pedras, né? A gente sabe que tem jogadora que até hoje, jogando no time da Tiffany, ainda não é a favor dela estar jogando, né? Eu não vou nem citar o nome para não dar espaço para essas pessoas transfóbicas, mas ainda hoje tem esse pensamentozinho que é 100% transfóbico, né? Não tem outra palavra.
Mas a Sheila, por exemplo, relatou que entre as jogadoras de futebol, isso porque ela tá jogando futebol no interior da Bahia, né? Se aqui em São Paulo, pro Corinthians feminino, por exemplo, que é o melhor time da América, é difícil, então imagina para as meninas que estão ainda, né, bem precarizadas mesmo ali, é uma situação de não ter visibilidade, não ter grana para poder jogar, tanto que a Sheila trabalha como cabeleireira e joga futebol como goleira, porque não dá para ela jogar só futebol e se manter. Ela falou que ela teve 100% de acolhimento das jogadoras, né? Tanto do time dela quanto as rivais. Aonde que vem as transfobias? Da torcida. Com a Tiffany é o contrário. A torcida sempre acolheu ela, principalmente agora que ela tá jogando no Osasco. Tem rolado, né? Toda essa. As meninas estão aprendendo sim, então ela já está sendo muito mais acolhida pelas jogadoras. Mas é isso, né? A transfobia vem de todos os lados. Então imagina, não que seja mais fácil fingir que a gente é o que a gente não é, mas muitas pessoas trans têm medo de transicionar, né? Eu que trabalho como jornalista tinha medo de transicionar e perder minha profissão, perder o afeto, perder todas as coisas da minha vida. Então, eu acho que a mudança vem que a gente não tá mais deixando o medo dominar a gente, né? A gente tá indo para cima. A gente tem a Maria Joaquina, né, que tão novinha, com 11 aninhos ali, já estava enfrentando tanta transfobia, que foi a primeira matéria que eu fiz de esporte na minha carreira, né, enquanto ponto de jornalismo, foi sobre a Maria Joaquina, quando ela foi impedida de competir numa patinação de patins apenas por ser uma criança trans. Então, imagina imaginar que uma criança está passando por isso, né? Mas ainda bem que a Maria talvez não tenha essa noção ainda, né? Agora acho que sim, que agora ela está adolescente, já consegue ter um senso ali mais entendível das coisas, mas os pais dela, né, que ela é filha de um casal homoafetivo, eles fizeram questão de perceber que isso não era certo, que a filha deles não deveria ser impedida. Foram para cima, vieram procurar a ponte, que a gente foi o primeiro veículo a dar, né? Depois que os outros lugares deram, fantástico e tudo mais. Mas eu sempre fico pensando nisso, né? Quanto é importante a gente ter Tiffany's e Sheilas agora, que são mulheres adultas, que conseguem enfrentar o sistema de uma forma mais combativa, para a gente ter outras Maria Joaquinas, né? Para a gente ter. Nossa, meu sonho assim é ver meninos trans ali jogando futebol, né? O Gustavinho, que é um menino trans de 6 anos, que ele veja que o esporte também é possível para ele. Eu não via o esporte possível para mim, para trabalhar como esporte, né? Era uma das minhas metas, mas eu nem ouso dizer que era um sonho, porque eu pensava, cara, não é para mim, né? O esporte ainda é para homens cis héteros brancos. A gente vê o quanto as meninas, né? Tem várias referências assim que eu tenho. A própria Mariana, que trabalha comigo agora. Estou trabalhando com ela na ESPN, a Ana Thaís, a Lívia Laranjeira, né? O quanto elas não sofrem vários machismos para poder conseguir fazer a cobertura de esporte que elas fazem tão bem, né? Para mim, elas são referências no futebol feminino, mas elas conseguem falar sobre qualquer esporte. Bota elas para comentar que vai rolar lindo. Mas as próprias comentaristas e jornalistas ainda sofrem, né? Tanto com machismo. Então, imagina as jogadoras ali dentro das quadras ou dos campos. Mas eu acho que com essa consciência política também, né? Que eu acho que é muito importante quando a Tiffany fala que ela sabe que ela quer outras Tiffany's em quadra, que a Sheila fala que ela tá enfrentando essas transfobias agora para verem outras meninas, é o que vai motivar, né? A Sheila, por exemplo, fala que a formiga foi uma inspiração para ela. Daqui a uns anos ela vai ser inspiração para outras crianças trans, né, que vão estar chegando aí no esporte e falar, quero ser como ela. Ela sendo famosa ou não, né? Porque eu acho que quando a gente pensa no esporte feminino é muito difícil ser famoso sendo, né? A Marta, que é a maior que temos, 6 vezes melhor do mundo. Vamos olhar o extrato bancário dela para ver quanto ela recebe, bem menos do que qualquer cara meia boca no futebol. Então ainda é uma parada que, para mim, o sucesso não tá nisso, né? O sucesso tá muito. Esse elenco do futebol feminino, eu sou corintiano de nascença, né? Fui criado num berço muito corintiano, minha família é extremamente corintiana, mas hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou corintiano por conta dessa seleção, né? Porque esse Corinthians é uma seleção à parte. Bota para disputar a Copa do Mundo que vai dar bom, porque as meninas são incríveis. Todas elas ali estão fazendo um esforço absurdo, né? E às vezes com um mínimo, assim, a Grazi, que também está aí 20 anos no esporte, agora ela está conseguindo levantar várias taças, né, por conta do Corinthians, mas ainda assim, as pessoas nem conhecem a Grazi direito, é um absurdo, né? A Grazi jogou na seleção também, mas é uma pessoa assim que é tão matriarca ali, talvez, não sei se a gente pode usar essa palavra, mas é tão dona assim desse futebol feminino como as outras que conseguiram jogar mais tempo na seleção. Então acho que esses caminhos que estão sendo abertos não dá mais para essas portas fecharem, né? Elas estão abertas e a ideia é a gente colocar quanto mais pessoa trans a gente conseguir pôr naquele espaço. Eu sempre falo isso, né? Quando eu abro uma porta, eu não quero que eu seja o único corpo trans ali, eu quero que várias outras pessoas venham, porque eu preciso também, né? É muito difícil e doloroso ser a única pessoa trans do espaço. Acho que a gente tá vendo no Big Brother, acho que ele é muito simbólico, porque a gente consegue acompanhar 24 horas como que funcionam as coisas, né? O quanto é incômodo para ela só ser o único corpo ali naquele espaço, né? Se acontece alguma coisa, ela vai ter que falar, ela vai ter que corrigir as pessoas, porque as outras pessoas cis não vão se corrigir. Então é uma violência assim sempre.
E você falou, mas no comecinho, né, eu também, assim, eu tento, ainda é importante demarcar que a gente é o país que mais mata a população trans, né, eu trabalhei anos com segurança pública, e me doía absurdamente ter que ficar focando nisso, né, porque ainda é uma realidade, mas quanto mais a gente fala de outras coisas, né, vamos falar também positivamente, que a Tiffany não é só a jogadora trans, né? Ela é a maior pontuadora da Superliga. Sim. Também que agora pode ser que ela tenha caído para a segunda posição, que os últimos jogos foram complicados, mas também o quanto ela ser acolhida pela torcida e pela jogadora está fazendo ela ser uma jogadora melhor do que ela era no Bauru. Porque às vezes falta isso, né? A gente tem o talento, a gente até tem as oportunidades, mas se a gente não tiver acolhimento naquele espaço, não tem como você ficar recebendo transfobia o tempo inteiro. Você vai querer sair daquele lugar. Então, quanto mais acolhimento, mais a gente consegue ser o que a gente é, né? Porque pessoas trans são Total. incríveis e são talentosas. Inclusive no caso de Queen, que foi a primeira pessoa trans a disputar nas Olimpíadas, que jogou pelo futebol feminino, inclusive, né, o Canadá ganhou medalha de ouro. Tipo assim, como se não bastasse, né, ser essa estreia em campo ainda se provou como, tipo assim, é muito mais do que um ícone, uma pessoa trans que tá fazendo história por isso. É uma pessoa, tipo, muito foda no que faz pra além de todas essas coisas, né? E a primeira polêmica das Olimpíadas ano passado foi isso, né? Quando a narradora usou a linguagem neutra para falar sobre Queen, as Sim, pessoas ficaram revoltadas. Gente, é o é. pronome que a pessoa usa. Eu É cito o isso no vídeo mínimo. também. Tem, mas uma coisa que eu pensei enquanto você estava dando essa resposta, que foi inclusive uma coisa que você também tinha comentado na própria entrevista com a Tiffany, que eu assisti, que, que foi isso que você contou que, tipo assim, até para você às vezes é uma parada que te pega, assim, que você teve um receio de não ser aceita no seu trampo e tal, teve medo de perder o emprego, essas coisas. Eu queria te perguntar como que isso foi desde então, assim, se você sente que hoje você trampa num lugar que é inclusivo, se você acha que as coisas, tipo, têm melhorado e tudo mais, porque isso que você estava falando também da Aline, né, tipo assim, eu imagino que deve ser muito difícil e exaustivo você ser a única pessoa, né, nesses lugares. Eu queria saber de você essa questão desses ambientes que você frequenta hoje, assim. Profissionalmente, aconteceu uma vez só, né? Não, nos meus últimos 2 empregos eu convivi também com pessoas trans, mas eram empregos que estavam sendo remotos, né? Eu não estava fisicamente com essas pessoas. Mas jornalisticamente falando assim, meus trabalhos como repórter e tal, eu sempre era a única pessoa trans. Na Mural, por exemplo, para mim, é a redação mais diversa do Brasil, de fato, né? Porque começa que é uma redação 100% feita de pessoas periféricas, e são tipo 70 pessoas que escrevem para Mural, né, entre o time fixo e o time de colaboradores, sabendo que o recorte é ser as periferias de São Paulo, que são diversas, né? Quem mora na Zona Norte sabe que a quebrada da Zona Sul é diferente, que a da Zona Leste é diferente, a da Zona Oeste é diferente. Cada quebrada tem o seu rolê. E, obviamente, tem muitas pessoas negras, né? Porque as periferias são compostas, tem bastante pessoas negras. Então, é a redação mais diversa. Tem muitas pessoas LGBTs também, porém eu sou a única pessoa trans atualmente na Mural, né? Que escreve lá. Então a gente percebe que, por mais inclusivo que seja o espaço ainda, por que as pessoas trans não estão naquele espaço, né? Será que é na hora de abrir uma vaga que não está chegando para pessoa trans? Eu sempre digo que eu acho que a primeira porta, né, que uma empresa pode fazer é colocar a vaga exclusiva para pessoas trans, ou nessa vaga pessoas trans vão ter prioridade. Não é uma, né, não é o que a galera que é preconceituosa fala que, ai, várias coisas que eles falam que nem vamos dar espaço para isso, mas é simplesmente você saber que, putz, se essa empresa já está colocando na vaga, que quer pessoas como eu, a gente já espera que a transfobia que a gente vai sofrer lá seja bem menor do que um espaço que a gente acaba caindo sem querer, por exemplo, né? Então, o maior medo das pessoas trans nas entrevistas de emprego é falar que é uma pessoa trans e correr o risco de já ser desclassificado ali. Então, muitas pessoas preferem nem falar, o que acaba contribuindo para a nossa invisibilidade, né? Que pode ser que esteja muitas pessoas que estão no mercado de trabalho, mas não podem falar sobre a questão. Eu, antes, né, enquanto me identificava enquanto uma pessoa, um corpo sapatão, eu precisei esconder minha sexualidade já no emprego, porque eu sabia que meu chefe era extremamente LGBT-fóbico e eu inventei que eu tinha um namorado, sendo que eu tinha uma namorada na época. Então, para pessoas LGBTs ainda é uma coisa complicada, então imagina para as pessoas trans, né? E aí eu não vou dizer que é uma sorte, porque eu, fã de Emicida que sou, né, e de religiões de matrizes africanas que sou, eu acho que não existe sorte mesmo. Foi Exu, são os orixás que guiam os caminhos para poder eles irem bem. E também tem que ter muito esforço, né, porque
Não acredito em meritocracia, mas também a gente sabe que se eu ficar aqui sentado esperando cair do céu, não vai cair. Ainda mais com uma pessoa transperiférica que sou, né? Vai cair, sei lá, pro cara cis hétero branco que nasceu nos Jardins e tem ali, que indica que ele nem precisa se esforçar para estar num veículo que ele já entra, né? Ele sai da universidade e já entra direto. A gente precisa fazer uns esforços, assim, que são muito desgastantes. Eu tava falando agora, né? Eu falei em algum momento, não sei que live, acho que foi ontem até na Ponte, que eu tô trabalhando mais do que nunca agora, que eu achei que eu ia trabalhar menos, porque na Ponte eu trabalhava pra caramba, que era um veículo de hard news. Eu escolho sair por várias questões, né, principalmente por conta da minha saúde mental, que estava complicado, cobrir segurança pública e tal. E agora eu tô trabalhando mais do que nunca, porque é isso, né? Um trampo só às vezes não dá, tem que fazer os freelas para poder conseguir pagar a conta no fim do mês. Mas é uma parada muito louca e é muito difícil mesmo ser a única pessoa trans do espaço, sabe? Até porque eu não acredito na narrativa única, porque, sei lá, muitas pessoas que só me conhecem acham que tudo que eu falo é regra. Então, tipo, não, se o Caê falou que é assim, é assim. Tipo, pra mim, eu odeio e abomino o termo corpo errado. Eu não nasci no corpo errado. Eu amo meu corpo, a cirurgia que eu decidi fazer ou não, o hormônio que eu decidi aplicar ou não, não é porque eu odeio meu corpo, é um outro rolê, é mais para eu me sentir confortável comigo mesmo. Mas tem muitas pessoas trans que acreditam que nasceram no corpo errado, porque uma cisgeneridade faz a gente acreditar também, né? Então, eu sempre falo isso, né? Todas as coisas que eu falo, principalmente da minha vivência, é a minha vivência, né? A forma que o Caê entende, que o Caê teve que passar pelas coisas que passou para estar onde está. Porque tem muitas pessoas que é isso, né? Principalmente quando a gente pensa em pessoas negras que têm discursos que acabam favorecendo o racismo, né? Tipo, sei lá, pessoas negras que são contra cotas raciais. Existem. A gente vê o Fernando Sim. Holliday aí, né? Que é um vereador que é totalmente contra cotas raciais, é totalmente contra tudo que tem a ver com o corpo dele, né? Que ele é um homem gay negro. Mas é essa pessoa que as pessoas gostam de pegar para falar, não, mas ele é gay e fala isso, ele é negro e fala isso. Então eu não tô errado de pensar isso. Tipo, você tá errado de pensar isso, porque não existe uma história única, né? Eu sou um homem trans periférico, bissexual, mas eu sou um cara trans branco, que agora a minha transição tem acontecido mais no centro do que na periferia, né? Porque tem 2 anos que eu tô morando no centro de São Paulo. Mas eu ainda sou o Caê periférico, né? Eu vivi 28 anos na periferia. Então eu sei o que é ficar, sei lá, 3 horas dentro de um ônibus para poder chegar em casa. Mas as opressões que eu vou sofrer hoje são muito diferentes de vários outros meninos, né? Então não tem como a gente achar que tudo é uma coisa só. E o problema da gente ser a única pessoa trans no espaço é isso, né? Então, não, se essa pessoa falou isso, é isso, tá escrito em regra. Claro que Aham. tem algumas coisas que são concessões, né? Então, a Linda Quebrada, por que, que a gente fica tranquilo de saber que é ela que tá lá dentro? Porque ela tem essa noção, né? E tudo que ela fala é um discurso consolidado, por exemplo. Então, gente, sei lá, né, que as travestis não estão na prostituição porque elas querem, não é uma questão de falta de coragem, eu acho que todo mundo já deveria saber em 2022, né, mas tem pessoas que ficam, não, porque eu acho que é falta de coragem, eu acho que é falta de empenho. Quem que vai escolher ficar na marginalidade? É Uhum. na prostituição que elas acabam sofrendo as maiores violências e serem mortas, né? É muito mais fácil você matar uma travesti que é garota de programa do que matar uma travesti que é deputada. Então, elas ficam muito mais vulneráveis, é aí que elas não conseguem ter os acessos. E é de um mau caratismo absurdo você falar que isso é falta de empenho, né? É falta de Sim. oportunidade, é falta de alguém pegar e abrir uma porta e falar, vem, eu vou te contratar, porque eu acho que você é capaz e eu vou te dar essa. Que é isso, né? Faltou oportunidade. Eu acho que é muito uma palavra que tem que ser falado muito quando a gente fala de transgeneridade. Mas ser a única pessoa trans no espaço é complicado, porque às vezes é isso, né? Você se sente sozinho, tipo, meu, eu tô falando, ninguém tá me ouvindo, ninguém tá entendendo a minha realidade, pra quem que eu tô falando? Então, eu, enquanto jornalista, né, tenho esse papel, assim, que é ampliar as vozes. Eu odeio quem fala que a gente dá voz. Gente, né? A gente não dá voz Uhum. pra ninguém. A pessoa pode não ter mínimo alcance ali, mas ela tem a própria trajetória dela. Ela pode ser uma pessoa que tem deficiência e não consegue falar, né? Mas ela vai ter ali a Sim, voz sim. dela de alguma forma. Então, o que a gente faz é ampliar, porque a gente usa o jornalismo para poder mostrar, tipo, ó, essa pessoa me falou isso, eu tô aqui publicizando isso, tá nessa capa desse jornal, dessa revista, publicado nesse site, nesse vídeo e tal. Então, eu sempre tentei trazer isso, né? Se eu tô sozinho aqui, eu vou tentar falar com esses meus colegas, tipo, ó, eu tô ensinando vocês também quando eu tô escrevendo essas matérias, mas para poder Uhum. ensinar o resto da população e fazer as pessoas trans se sentirem acolhidas, de pensarem, caramba. Quando eu entrevistei a Jupe do Bairro, por exemplo, né? Que é um dos maiores nomes da música contemporânea, assim, na minha opinião, ela e a Linda Quebrada, né? Que foram parceiras durante muito tempo, cantaram juntas, são, assim, muito uma revolução do que o corpo trans representa nos espaços. Quando eu entrevistei a Jupe,
Em determinado momento eu falei pra ela, né? Acho que logo no começo, na real. Eu falei que eu era um cara trans, que o bicho é travesti, que tá aqui na minha parede, né? O pôster. Me ajudou muito a me entender um cara trans. E ela é um documentário sobre a Lin, mas a Jupe aparece bastante no documentário, né? Porque elas são muito amigas. E a Jupe ficou sem palavras, tipo, nossa, eu nunca fui entrevistado por um repórter trans. Posso, então, Aham. falar simplesmente o que eu quiser falar, que não vai rolar uma má interpretação, né? Porque você vivencia na pele também isso. Então foi muito foda, assim, foi uma entrevista muito longa, eu sei lá, acho que eu peguei umas 2 horas da vida da Jupe, assim. E Da nesse hora. texto, por exemplo, foi uma entrevista ping-pong, que eu fiz questão de demarcar que eu era um repórter trans entrevistando uma multi-artista trans, porque isso foi a guinada, assim, pra Jupe confiar e falar muitas coisas para mim, né? Então, eu sempre tentei, pelo menos para essas fontes, essas pessoas que... nem que sejam as fontes oficiais, as não oficiais, as pessoas que eu perfilei, as pessoas que foram impactadas de alguma forma com o meu trabalho, mostrar que, tipo, eu sou esse corpo também falando aqui pela gente, né? Entendendo que tem que ser coletivo, né? Se eu tô entrando aqui, eu quero trazer quanto mais vida de pessoas trans, mais histórias incríveis a gente traz. E de uma forma que a gente sabe que é importante pra gente, né? Que vai ter um resultado ali no final. Sim, começou a chover, que eu espero que não avacalhe muito o áudio ou a internet, mas acho que tá rolando. Mas bom, ainda continuando meio que nesse gancho. Nossa, acho que agora dá pra ouvir. Peraí. Ouvi um trovão, velho. Mas continuando, acho que nesse gancho, né, que você estava falando sobre toda essa questão do seu trampo, do mercado de trabalho e tudo mais, você está lançando a segunda edição do seu livro, né, que fala justamente sobre isso, de pessoas trans no mercado de trabalho. Acredito que é mais no contexto de São Paulo, sim. A primeira edição, pelo que eu vi, era o seu TCC, mas agora está com novas histórias também. Então, eu ia te pedir para te contar, quer dizer, eu ia te pedir para você contar para a gente um pouco, né, sobre isso, sobre trans resistência, pessoas trans no mercado de trabalho. Já vendeu seu peixe aí também, contar para a gente como que faz para comprar, para te achar nas redes sociais e tudo mais. E te agradecer de novo muitíssimo pelo papo, que foi muito foda. Eu poderia ficar por horas aqui conversando com você, mas infelizmente eu vou tentar fazer o vídeo um pouco mais curto também. E tem essa chuva vindo aí, acho que está atrapalhando um pouco. Eu vou até me mutar aqui para você responder. Valeu. Tá bom. Eu acho que a transresistência foi a gestação mais longa da história das gestações, né? Porque eu nem consigo dizer que ele não é a versão do TCC, né? Ele é um outro livro. Ele foi para um caminho assim que quando eu escrevi, comecei a escrever ele, né? Eu digo que eu comecei a escrever ele no meu TCC e aí foi uma continuação. Tem histórias ali originais, né? 5 histórias da primeira versão, que são histórias que eu sou completamente agradecido por ter cruzado com essas pessoas que foram conversando com essas pessoas a primeira vez que eu me dei conta de que eu também era uma pessoa trans, mas imagina, né? Tava ali na faculdade, passando por várias barras em casa, minha mãe numa depressão horrível, que eu perdi ela 15 dias depois que eu me formei na faculdade, eu perdi minha mãe para depressão. Tava um momento assim que não tava pronto, né, para aceitar a transgeneridade e enfrentar tudo que ia precisar enfrentar, porque a gente tem que primeiro se fortalecer para depois combater, né, e resistir. Então eu sou muito grata a essas pessoas, porque foi ali entrevistando principalmente os meninos trans que eu falei, acho que eu sou igual a eles. E por que eu tô achando que eu sou igual a eles? Né? O que tá acontecendo? Como assim? Eu não sou o que eu achei que eu era até hoje. Então eu tenho um carinho assim absurdo por ter tido essa coragem também de fazer esse tema lá atrás, né? Em 2017 não era tão falado transgeneridade na imprensa. Foi até difícil ter base teórica pro meu TCC, né? Porque o TCC tem a parte teórica e tem a parte ali do livro. Não tinha base teórica, tinha Jaqueline Gomes de Jesus e pouquíssimas publicações, né? Que a Jaque, até hoje, assim, para mim, é uma das maiores referências também de transgeneridade, que é uma psicóloga negra de Belfort Roxo, se eu não me engano, né? Que é ali é Rio de Janeiro, mas não é a capital, então é incrível. E o trabalho dela mudou minha vida também. E escrevendo essa nova versão agora, tem vários outros relatos, né? Tem mais 7 histórias, inclusive a minha, porque eu falei, não tem como eu escrever esse livro agora, em 2000 e... Voltei a escrever ele ano passado, né, 2021, sem contar o quanto esse livro mexeu com a minha vida, né? O quanto eu me entendi um cara trans por conta desse livro. Então eu contei essa história, tenho a honra absurda de contar a história da Erika Hilton, né? Que vai ser para sempre a mulher mais bem votada do ano de 2020. É uma travesti negra que já passou por uma barra pesadíssima para poder chegar onde chegou e tá representando tão bem a gente, né? Cada hora que a Erika posta alguma PL, alguma coisa que ela aprovou, eu fico, é isso, né? Foi o melhor voto que eu dei na minha vida. E eu falei para ela no Roda Viva, né, quando eu entrevistei ela no ano passado,
fomos os primeiros, né? Eu, o primeiro jornalista trans da bancada, ela, a primeira travesti do centro da roda. Eu falei que vejo ela e estou trabalhando para que ela chegue na presidência, né? Se eu não ver pessoas como eu na presidência, não só da República, mas das empresas, dos lugares, eu paro de lutar, né? Porque a gente tem que chegar nesses lugares, porque é naqueles lugares que a gente consegue fazer diferenças, né? Pro bem ou por mal, como a gente tem visto esse desgoverno aí fazendo só por mal. Mas então, quando um corpo como a Érica chega no espaço, como uma Câmara dos Vereadores, que em São Paulo ainda tem aquela questão do senhor do engenho, né? Ainda são os homens héteros brancos muito ricos, de famílias muito ricas, que ainda conseguem ser eleitas. É uma pessoa que não vai entender por que a gente precisa colocar, sei lá, uma casa de cultura na periferia. Por que a periferia precisa de casa de cultura? Não, vamos deixar aqui no centro. Quando a Érica entra, ela já entende que tem que colocar homens trans e pessoas transmasculinas na questão ali do distribuição do absorvente, porque a gente também menstrua. Então, se não fosse a Érica, né? Pessoas como a Érica tá ali dentro, a gente jamais seria pautado nas políticas públicas, que a gente tem pouquíssimas, né? Quando a gente pensa em população trans. As maiores conquistas que a gente teve não é pelo legislativo, é pelo judiciário via STF. É o STF que fala, a partir de agora, pessoas trans podem retificar o nome sem necessidade de cirurgia. A partir de agora, a transfobia é crime, porque se depender das leis, né, nossa, a gente morre assim, cada vez mais recorde, ano após ano. Então, esse trabalho, assim, ele mudou minha vida em todos os sentidos, né? Porque também, quando eu fiz a primeira versão, eu peguei ele, levei lá na Ponte, um evento presencial que teve em São Paulo, e falei, oi, Ponte, tenho esse livro, gosto de vocês, se vocês gostarem, que tal eu começar a escrever aqui? E aí começou a minha trajetória na Ponte, né? Que eu fiquei 1 ano e meio colaborando de graça até conseguir eles sentirem também que eu era uma pessoa que dava para poder investir, e eu senti que eu também queria ser repórter, então foi todo um processo ali. Desde a primeira versão, por ter nascido de um TCC, que eu precisava na época, né, fazer todas as entrevistas presenciais, eu decidi focar em São Paulo. Até pensei em estender para a Grande São Paulo, mas na época eu consegui falar com todas as pessoas do livro moravam na capital. Nessa segunda vez que eu voltei a escrever, estava no meio de uma pandemia, mas eu fiquei pensando que seria muito. Se eu fosse abrir para o Brasil, eu teria que mudar 100% o livro. E provavelmente as 5 histórias que estão no livro não daria conta, né? Porque senão o livro ia ficar uma bíblia, ia ficar tipo a biografia do Lula, que o Fernando Moraes demorou 10 anos para escrever. E eu não tenho essa audácia ainda para poder, né, fazer um livro desse tamanho. Mas eu precisei fazer algumas escolhas. Então eu falei, não, vamos continuar focando em pessoas que moram em São Paulo, porque é isso, né? São Paulo é a maior cidade da América Latina que reúne pessoas do Brasil inteiro. Então, não são todas as pessoas do meu livro que nasceram em São Paulo, né? A própria Luísa, que abre o livro, é de Pernambuco, tem o Pedro também, a Santana é de Jequié, interior da Bahia, a Helena e o Klaus. O Klaus é mineiro, morou em Minas, veio para São Paulo, e agora ele e a Helena voltaram para lá. Então tem essa questão, né, de como que funciona a questão da migração, principalmente pessoas trans que vêm para São Paulo atrás de passar pelo processo hormonal, que aqui é, ainda para dizer mais fácil, né? Um pouquinho menos difícil, tem um pouquinho mais de acesso do que em outros lugares, mas aqui também é caótico conseguir fazer os procedimentos da terapia hormonal pelo SUS, porque é muita gente para pouco braço e aí tem anos de fila, é uma parada muito louca. Mas eu ainda decidi focar para pessoas que estão aqui, né? Só que aí eu abri um pouquinho mais. Tem uma pessoa, por exemplo, que ela mora no ABC Paulista, né? Que é a Grande São Paulo. Um sonho da minha vida é, sei lá, fazer uma outra versão Transresistência 2.0 e realmente abrir para o Brasil inteiro, porque tem tantas. É isso que é louco, né? Se fosse, daria para fazer tantos livros só contando histórias de pessoas trans, porque eu nem sei imaginar, né? Tem uma estimativa da ANTRA de que a gente é 1,09% da população brasileira, que seria 4 milhões de pessoas. Eu acho que deve ser até mais, né? Porque é muita gente que a gente nem faz ideia. Aqui em São Paulo, só no ano passado, 2021, rolou uma amostragem do Estado, né? O Estado brasileiro, que então foi o gabinete do Eduardo Suplicy, que é um dos poucos homens héteros brancos que se importa minimamente, né, com as minorias. Ele se uniu com a Secretaria de Direitos Humanos para poder tentar fazer uma amostragem. Onde estão as pessoas trans que moram em São Paulo, né? Quantas elas são? Eles chegaram, se não me engano, em 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, o que é muito menos do que a realidade, né? Com certeza a gente é muito mais do que 2.000 pessoas em São Paulo. Mas foi um empenho do Estado, né? Eu lembro que eu recebi essa ligação, eles ligavam para pessoas trans, faziam um questionário, aí essa pessoa trans indicava mais 3 pessoas trans que indicando e ia tentando chegar. E aí foi um levantamento muito bom, assim, né? Ele tem a parte quantitativa e qualitativa, que mostra onde que a gente está mais em São Paulo, qual que é a renda das pessoas trans, a questão da empregabilidade ou não, da educação ou não. Então, dá para fazer, né? Mostrou-se com isso que dá para fazer. Se realmente houvesse um empenho do Estado brasileiro, daria para fazer. E aí, se a gente soubesse quantas pessoas trans a gente é no Brasil, daria para a gente realmente cobrar
políticas públicas para evitar que a gente morresse, né? Então, quando eu escolhi também falar sobre mercado de trabalho, é entendendo que o mercado de trabalho é só uma ponta ali do iceberg da pessoa trans, né? Pra gente, quando a gente é impedido de estar no mercado de trabalho, é porque a gente provavelmente foi expulso de casa, provavelmente a gente não teve um afeto familiar, não conseguiu terminar a escola, então é toda uma equação para poder chegar nesse momento do assassinato. Então, no livro eu tento trazer relatos sobre isso, né? Então, são 13 perfis, contando 14 histórias, por contar a história de um casal, falando sobre todas as dificuldades de ser uma pessoa trans, mas sobre todas as coisas boas também de ser uma pessoa trans no Brasil, né? E aí focando no território de São Paulo. O livro ele está à venda no site da Dita Livros, né? ditalivros.com.br, ou procurar lá a Dita no Instagram, também é @ditalivros. Também lá nas minhas redes tem o linkzinho, né? Direto lá para compra. No Twitter é Caê Vasconcelos tudo junto, no Instagram caê.vasconcelos. Quem gosta de e-book também, quem é essa galera que, né, tem a versão ao livro físico, também tá no Kindle, só procurar lá na Amazon, já tá disponível. E quem gostar, quem lê o livro e amar, pode me mandar mensagem, eu vou ficar super feliz. Quem tiver crítica também, eu não vou ficar feliz, mas eu aceito, né? Porque eu acho que críticas são importantes. E é muito importante mesmo fazer essas histórias chegarem o máximo possível, né? Porque com muito cuidado, assim, foi proposital eu escolher ter pessoas trans tão diversas, né? Para mostrar o quanto a gente é diverso, o quanto cada pessoa trans é um universo, porque depende muito da forma que aquela pessoa cresceu, depende muito da vida que ela teve para poder determinar ou não aonde que ela consegue chegar, né? Tem muitas pessoas que conseguem pegar tudo de ruim e ressignificar, tem outras que infelizmente não conseguem. Então são histórias muito potentes que merecem ser conhecidas, né? Tem pessoas muito conhecidas como a Erika Hilton, mas todas as histórias ali são importantes, né? Porque cada uma dessas pessoas está fazendo de alguma forma a gente mudar essa estrutura que é tão transfóbica e tão racista, né? Porque acho que não dá pra gente falar de transfobia sem falar de racismo, sendo que mais um ano o dossiê da ANTRA que saiu agora, né? Nessa reta final do mês, mostrando que a maior parte das meninas, das pessoas que morreram, as pessoas trans que foram assassinadas, ainda são mulheres trans e travestis negras que estão na prostituição e não chegaram a ter 35 anos, né? Então a gente ainda não conseguiu sair dessa estatística absurda. E uma forma de sair delas é pensando no mercado de trabalho, né? Então acho que esse livro é muito bom para dar para o chefe entender que precisa contratar pessoas trans para poder falar para as empresas comprarem, sei lá, fazendo sorteios entre os funcionários, porque a gente precisa também que esses lugares estejam abertos para receber a gente, mas que as pessoas nesse ambiente façam seu ambiente seguro, né? Para não reproduzir outras transfobias. É isso. Te agradeço mais uma vez. Foi muito massa o papo. E eu vou comprar o livro. Recomendo que todo mundo que tá assistindo compre também. Procure se informar cada vez mais. Porque é isso. Eu acho que, né, quanto mais a gente fizer essas coisas, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente conversar com as pessoas, melhor vai ser para todo mundo. Então, muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Deixa um like, né? Se inscreve no canal. Fica atento na descrição do vídeo que eu vou deixar todos os links, tudo que a gente conversou aqui também. E é isso. Muito obrigado, gente.